Bom dia, que Deus abençoe o seu dia nesse dia. Hoje Deus ele tem uma palavra para sua vida, então não passe, assista a essa palavra que vai falar fortemente ao seu coração. Eu me chamo Ariane Gama e todos os dias eu posto aqui a respeito da palavra do Senhor. Então, se você não é inscrito e nem inscrita no canal, se inscreva, deixe o seu joinha e depois compartilhe a palavra. Seja você também um instrumento nas mãos do Senhor. E hoje a palavra do Senhor veio falando comigo pela manhã, né? Eu creio que vai falar com você agora pela manhã. Então, Deus, ele diz aqui, ó, no livro de Gênesis, capítulo 6, e versículo 5, que diz assim, ó: Noé, porém, achou graça e favor perante ao Senhor. E toda a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. A terra encheu-se de violência, profanação, sacrilégio, inflação, violação, agressão e desejo pelo poder. E Deus viu que a terra estava corrompida. Então Deus disse a Noé: Noé, faça uma arca. Faça uma arca, porque o fim de toda a carne é vindo perante a minha presença, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei toda a terra. Faça para ti uma arca, faça para ti uma arca, porque eis que trago um dilúvio sobre a terra para desfazer toda a carne. E todo espírito que vive debaixo dos céus. Mas eu confirmo a minha aliança contigo, o meu compromisso, e entrarás a salvo com teus filhos, a tua mulher, e as mulheres de teus filhos, tu entrarás na arca. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, Deus, ele é tão maravilhoso e tão glorioso que o Senhor, ele está dizendo aqui nessa palavra que ele honra, que ele protege, que ele está com todo aquele que tem uma aliança firmada com ele, através do quê? Da verdade, através do arrependimento, através de uma decisão. Deus, ele abençoa sim, ele guarda sim, ele protege sim, ele é fiel sim, com os seus filhos, a qual estão posicionados diante dele, da sua presença, da sua face, com inteireza de coração. Na palavra do Senhor, não disse que Noé era 100% correto, não disse que Noé era 100% perfeito, não disse que Noé era 100% igual um anjo do céu, não. A palavra do Senhor disse que Noé era um homem errante como muitos homens, mas ele tinha um coração íntegro, ele se arrependia, ele reconhecia que precisava do Senhor, ele reconhecia que era um homem feito de carne e osso, que era dependente de Deus. Então Noé, ele estava com medo, ele errava, ele caía, mas Noé, ele estava aos pés do Senhor, sempre se arrependendo, sempre reconhecendo, né, que Deus, ele era maior do que Noé. E Noé, ele sabia, né, que Deus era vivo, era verdadeiro, era real. Então, primeiro, que Noé, ele tinha um relacionamento com o Senhor. Noé estava ali com Deus, né? Ele conversava com o Senhor corrigia ele, o Senhor orientava ele, o Senhor conduzia aquilo que ele precisava fazer. E nessa palavra fala que Deus, ele fez uma aliança porque Deus achou graça no coração de Noé. Então, nessa manhã, o Senhor lhe diz para a sua vida, se você tem sido fiel, se você tem, né, se arrependido, reconhecido que você precisa do Senhor, saiba que Deus, ele irá te guardar, ele irá te conduzir, ele irá te orientar e principalmente o Senhor te dará o livramento no meio, né, dessa geração corrupta, suja. E nessa palavra, Deus, ele trouxe aqui para me falar com você nesse dia que aquela geração era uma geração corrompida diante da face de Deus.
A terra estava cheia de violência, de profanação, de sacrilégio, inflamação, violação, agressão e sede de poder. E se nós olharmos, a terra continua da mesma forma. Ela chegou no nível tão grande de corrupção, de sede por poder. Cada pessoa, cada indivíduo deseja mais e mais ter. Ninguém está satisfeito com nada. O coração sempre arde, querendo, desejando, querendo estar, estando, né? E nunca é o suficiente. Você pode perceber que todo homem, toda mulher que é levado pelo seu desejo desenfreado, pelo poder, pelos prazeres, por mais que realizem tudo isso, essas coisas, esses prazeres, essas coisas mundanas, elas não saciam o coração da alma humana. Então, Deus ele está falando aqui, através dessa palavra, que se você tem buscado apenas a saciar os seus desejos carnais, a sua alma, o seu coração, né? Saiba que é necessário agora se posicionar, né? Em obediência, em arrependimento, pedindo para o Senhor esvaziar o seu coração de si, tirar toda a vontade carnal, tudo aquilo que é uma bagagem, um lixo que não serve para nada. Porque Deus, ele deu o livramento a Noé, por quê? Porque Noé tinha uma comunhão diferenciada com Deus. Noé, ele era um homem comum, mas ele decidiu ali acreditar nas palavras do Senhor, se posicionar naquilo a qual Deus ele estava orientando. Se Noé não tivesse acreditado, se posicionado, né? E obedecido o direcionamento do Senhor, ele seria destruído juntamente com aquela geração, né? Aquela geração amaldiçoada de rebeldes, né? Que não ligavam para o próprio Criador, o próprio Deus, o próprio Pai que fez eles, né? Porque na palavra do Senhor diz que nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Então, Deus ele trouxe o livramento ali e Deus ele deseja trazer o livramento para sua casa, para minha casa, para nossas vidas, mas esse livramento ele virá mediante a obediência naquilo que o Senhor está falando através dessa palavra. Deus ele me trouxe também através dessa palavra que a arca representa a sua casa, a sua vida, o seu corpo, a sua mente, e muitas vezes vai ser necessário você se esforçar para se resguardar, porque hoje em dia muitas pessoas inocentes, né, não estão compreendendo a profundidade do nível espiritual em que essa terra, esse planeta Terra se encontra nesse exato momento. A terra está corrompida, a terra está cheia de trevas, e isso não sou eu que falo, é a palavra do Senhor. Então você precisa, assim como eu, ter sabedoria, discernimento, para verificar aonde você está indo, com quem você vai falar, qual o negócio que você vai fazer. É tempo de se resguardar. Deus ele diz através dessa palavra para minha vida e para sua vida, é tempo de se resguardar. É tempo de você vigiar. Tome cuidado com quem você está falando, tome cuidado com quem você está fazendo negócio, tome cuidado com quem você está se casando, tome cuidado com quem você está formando uma aliança, tome cuidado com quem é seu patrão, tome cuidado com seu funcionário, tome cuidado até mesmo com seus filhos, porque até mesmo as crianças estão sendo assolados, né, por espíritos malignos. Então, Deus ele vai guardar, ele vai trazer o livramento para a sua vida, mas é necessário você entender que o seu corpo é a arca, a sua mente é a arca, os seus pensamentos são a arca. Muitas vezes vai ser necessário você desativar um pouco as suas redes sociais para você guardar a sua sanidade mental e para você começar a desenvolver nos dias de hoje um relacionamento com o Senhor. No tempo de Noé, Noé não tinha celular, Noé não ligava as redes sociais, Noé estava aonde? No quarto dele, em oração, no trabalho dele, em oração, aos pés de Deus, em oração, em vigilância. E era através dessa comunhão que ele recebeu o livramento. E eu quero dizer também que não é apenas só para você
se resguardar como uma arca, né? Você homem, você mulher, você adolescente, você senhora, senhor, não. Mas é necessário você também manter os seus celeiros cheios. E como a gente mantém o nosso celeiro cheios? Nós mantemos o nosso celeiro cheio quando a nossa despensa está cheia, quando há alimento armazenado, e não só alimento físico, mas alimento espiritual. E esse alimento espiritual também é armazenado através de um tempo com o Senhor, de oração, de leitura da palavra, de você dizer ao Senhor aquilo que te dói, aquilo que te faz mal, aquilo que você necessita. Então, esse celeiro é um celeiro físico com tudo aquilo que você precisa, né? Para um caso de emergência, mas também é um celeiro espiritual, onde você tem várias orações armazenadas. Você sabia que tem oração que nós oramos ao Senhor e que Deus ele só vai nos responder daqui a alguns anos? Mas as nossas orações, as nossas petições, quando nós fazemos, quando nós pedimos, sobe ao trono do Senhor e fica lá nos céus armazenados, esperando, né, o tempo certo para Deus liberar a nossa resposta. Na palavra do Senhor, no livro de Daniel, diz que quando Daniel ele precisava ali de uma resposta de oração, ele orou e jejuou 21 dias para que a resposta dele chegasse até ele, para que a resposta descesse do céu e chegasse até ele. Então, tem respostas de oração que você faz, que você vai receber hoje mesmo, amanhã, daqui 20 dias, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então, tudo isso são orações que são armazenadas no celeiro espiritual. Então, Deus ele diz aqui através dessa palavra para mim e para sua vida, a comunhão que Noé tinha com o Senhor fez toda a diferença. Naquele tempo, a terra estava toda corrompida, todo mundo queria ter demais, as pessoas não estavam satisfeitas, elas queriam sempre mais. E através da cobiça, da ganância, né? Da vontade de ter, a palavra do Senhor diz que eles se tornaram violentos, eles se tornaram agressores, eles profanaram as coisas sagradas, eles cometeram o quê? Sacrilégio, eles fizeram o quê? Uma inflação, uma violação, e principalmente o coração deles estava corrompido pelo poder. Então, se você observar, se eu observar, nós veremos a palavra do Senhor se cumprindo novamente. Então, é tempo de quê? De Deus ele derramar sobre toda a terra, né? O seu juízo, mas aquele e aquela que estiver posicionados no Senhor, através do quê? Da fé, da oração, do amor e principalmente da obediência, o Senhor ele promete que ele dará instruções, que ele manterá a sua aliança, que ele guardará e principalmente o Senhor promete a salvação das nossas almas. Então, foque nas coisas do céu, porque na palavra do Senhor diz, né, que os céus e a terra passarão, mas quem faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre, tá bom? Medite nessa palavra no dia de hoje. Essa palavra, ela falou fortemente no meu coração, né? Deus, ele guarda, Deus, ele protege todo aquele que se posiciona nele, na verdade. Então, limpe a sua mente, fixe a sua mente nas coisas do céu, porque tudo isso aqui é passageiro. Não se corrompa, não se contamine com a vaidade e a sede pelo poder, porque na palavra do Senhor diz que Deus, ele dá graça aos humildes, mas ele abate os poderosos, os arrogantes, aqueles que sempre querem mais, que são insaciáveis, que nunca estão satisfeitos com o que têm, aqueles até que blasfemam contra Deus por conta do poder, tá bom? Se posicione nessa palavra. Se você não é inscrito nem inscrita nesse canal, se inscreva. E se você já é inscrito, que Deus abençoe a sua vida. Hoje, Deus ele vai trazer um dia de paz, tranquilidade, né? Alegria para sua alma, mas não uma alegria passageira, uma alegria verdadeira que vem do Espírito Santo do Senhor. Hoje o seu dia será abençoado, tranquilo, cheio de paz e alegria. Eu profetizo
sobre as nossas vidas no dia de hoje. Medite nessa palavra, seja vigilante, observe como está o mundo, observe aquilo que as Escrituras do Senhor têm falado para a nossa vida, ao nosso respeito sobre esse tempo. É tempo de vigiar, é tempo de resguardar o seu coração, a sua alma, a sua mente, o seu corpo em Deus, porque é dele que vem a nossa segurança, salvação, alegria, paz e refrigério, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Medite nessa palavra no dia de hoje. Fique com Deus.